Olá, alunos! Tudo tranquilo? Professor Eduardo. Hoje, nessa videoaula, nós vamos falar sobre fisiologia vegetal. Um capítulo extremamente importante para ti que está fazendo a tua conclusão do estudo da botânica. Fisiologia vegetal é um tema bem dinâmico e a gente vai começar falando a respeito de alguns nutrientes que são importantes para as plantas, os chamados macro e micronutrientes. Como vocês sabem, o dióxido de carbono e a água são sais minerais, e sais minerais são muito importantes para a vida das plantas. Todas elas necessitam desses principais elementos, as moléculas, para que se possa desenvolver. Mas existem nutrientes que são de primeira necessidade e nutrientes que são de uma necessidade secundária, mas ainda necessários. Os macronutrientes de grande necessidade são estes: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, enxofre e silício. Todos esses elementos são de extrema importância. Elas formam a maior parte dos processos da planta, como por exemplo o cálcio. O cálcio forma uma estrutura chamada lamela média. A lamela média é uma junção de moléculas das quais o cálcio faz a conexão, que faz com que as células vegetais fiquem o que nós chamamos de justapostas. Ou seja, elas ficam muito próximas umas às outras e que permite com que fique rígida, né? A estrutura vegetal fique bastante rígida. Assim como o potássio é um regulador da pressão osmótica. Ela regula o quanto de água que entra nas células vegetais. Nós vamos ver mais à frente que o potássio é um elemento que regula a entrada e saída, por exemplo, de dióxido de carbono na planta. Vou explicar mais à frente, ok? O magnésio é um componente da clorofila. Sem o magnésio, a planta não forma a clorofila, que faz o processo fotossintético. Então, tu nota que esses macronutrientes, todos eles são essenciais para a vida da planta, o que normalmente tu encontra no solo. Mas existem outros tipos de nutrientes, os de menor necessidade, que nós chamamos de micronutrientes: ferro, cobre, manganês, zinco, molibdênio, boro e cloro. Todos esses elementos são importantes para a planta e são necessários, mas em pequenas doses. Como é o ferro, o caso necessário do ferro, a síntese de clorofila, ou seja, a produção da clorofila, e a divisão celular só acontece porque existe a presença de quantidades suficientes de ferro para cada espécie de planta. Cada espécie de planta necessita uma quantidade X, né, para poder fazer a sua fisiologia, né, da reprodução, a sua fisiologia da produção de clorofila. O cloro, por exemplo, é necessário para a fotossíntese. Sem ele, não há condições de ser feito. O excesso do cloro pode provocar a necrose da folha, ou seja, a morte da folha, e que a sua carência reduz o crescimento da planta em até 50%. Então, tu nota que o cloro, um dos elementos não tão significativos, contribuirá com a fotossíntese e na estatura da planta, tá? Plantas menores que não cresceram tanto, um dos elementos pode ser a falta de cloro no solo. E o zinco, a carência do zinco, provoca uma redução do crescimento também da planta, impedindo principalmente o alongamento dos caules, ou seja, o comprimento deles, né, a altura, e a expansão da folha, o tamanho da folha, interferindo também na frutificação. Os frutos saem pequenos ou às vezes até, dependendo da quantidade de zinco, se for tão pouco, nem fruto dá, ok? Então nota que esses microelementos, os micronutrientes, tornam-se muito importantes para a sobrevivência dos vegetais. Encontrados também para a correção do solo nos adubos, nos fertilizantes. Os fertilizantes que nós chamamos, né, são aqueles que a gente conhece por NPK, o adubo, né, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que é o básico para se poder fazer uma regulagem normal da planta, da fisiologia da planta.
Mas existem formas de se adubar o solo que são mais ecológicas. Tu pode usar aqueles adubos orgânicos oriundos de matéria orgânica produzida por minhocas, né? Ou até mesmo matéria orgânica vinda de componentes em decomposição, alimentos em decomposição. Por exemplo, ali frutos, né? E até mesmo restos de uma plantação, de um plantio, que pode ser arado o solo e ele vira matéria orgânica. Então, a adubação e fertilizantes são a forma pela qual a gente utiliza esses macro e microelementos em dosagens adequadas para a correção do solo. Como é que é feito isso? De maneira aleatória? Não. A adubação, a fertilização do solo, ela é necessária que haja primariamente um estudo desse solo. É feita uma avaliação da necessidade de macro e micronutrientes, o quanto que existe de déficit, né, de alguns nutrientes, e aí se opta por um determinado tipo de fertilizante, ok? Bom, relembrando a vocês a condução das seivas. Seiva bruta, xilema, lembra daquele macete? Xilema vem do chão e a seiva elaborada vem da folha, do floema. Seiva bruta, seiva elaborada, tá? Esse fluxo acontece em todas as plantas e a maior parte dos exemplos que eu vou dar para vocês estão relacionados à presença de folhas mais complexas, como é o caso das angiospermas. Então a maior parte dos exemplos que eu vou te dar são com angiospermas, como é o caso dessa plantinha aqui do lado. Está crescendo num becker, né, com água e as suas raízes aqui hidratadas. É um crescimento que se dá por hidroponia, né? Inicialmente, pelo menos por hidroponia, que é o crescimento dentro de água. Por enquanto, parece que a água tem alguns nutrientes que vai fazer o crescimento da planta. Bom, dessa condução da seiva, pessoal, a gente tem sempre que lembrar do principal elemento que vai conduzir a seiva para o processo fotossintético, que é a raiz. Então, a água, que é o solvente universal biológico, ele adentra pela planta, pela raiz. E a passagem ela é feita através de osmose. A água entra por osmose. Muitos elementos vão entrar solubilizados pela água. A água dilui esses nutrientes, macro e micronutrientes, que vão ser solubilizados e adentram os vasos xilemáticos, principalmente nessa área da raiz que nós chamamos de zona pilosa, né? Onde tem as chamadas raízes adventícias, né? As raízes que vão mais para as laterais da planta, certo? Um corte que eu fiz numa raiz aqui para te mostrar. Existe um desenho muito parecido com esse no teu livro, mostrando aqui em setinhas pretas a passagem da água através com os minerais, né? Através dos pelos adventícios, né? Da zona pilífera, e adentrando e passando pelo córtex aqui, ó, e atingindo o centro, o cilindro central, que a gente chama, o chamado periciclo, né? O cilindro central, aonde se encontra esses grandes vasos, aqui está vendo esses grandes halos, né? Esses espaços em branco, são como se fossem, representando, né? Os vasos xilemáticos, que tem grande diâmetro para poder passar a água e os nutrientes. Já aqui na ponta, aqui, ó, bem aqui no quadradinho, nesse triângulozinho que está sendo formado, bem aqui, ó, estão os vasos floemáticos, os vasos que estão descendo das folhas, repletas de glicose e também hormônios estão passando por aqui, ok? A água pode passar por qualquer lugar, ok? Eles podem passar pelos adventícios, assim como também pode passar pela zona da epiderme, tá? A epiderme da raiz do vegetal, ok? Aqui é a epiderme, em amarelo, ele pode passar por qualquer lado. A água tem livre acesso pelas
pelas células vegetais, ok? E de carona entram os vasos... Perdão, entram para chegar nos vasos os elementos macro e micro. Perdão. Ok? Essa condução da seiva bruta, pessoal, ela é feita em um processo que a gente chama de transpiração. Eu vou chamar a atenção para essa tela para que tu preste atenção na estrutura do desenho que nós estamos vendo ao lado. O que nós estamos vendo ao lado? Na esquerda do desenho é um sistema físico, da física, ok? Na direita é o que tu realmente enxerga na natureza, a planta, o sistema biológico. Então foi montado um experimento onde perdão, foi mostrado o processo físico representando o ser biológico, esse pote poroso de argila com água, e aquilo representando a planta, né? E as raízes aqui adentrando o cilindro no sistema biológico, ok? E essa estruturinha vermelha aqui é o metal pesado chamado mercúrio, o único metal líquido, pelo menos que eu me lembre, tá? O único metal líquido. Então a intenção aqui nesse experimento era mostrar que a transpiração da planta ela é responsável pela sucção da água. Como que acontece o processo de sucção? Pessoal, existe a necessidade de vocês lembrarem da união molecular entre as moléculas de água, as chamadas ligações ou pontes de hidrogênio. Todas as moléculas da água estão conectadas por pontes de hidrogênio, certo? Portanto, o quanto que a planta transpira, sim, e o processo de transpiração é bem isso que tu estás interpretando, é a evaporação da água. Como assim evaporação da água? Se tu te lembrar da fórmula da fotossíntese, tu te lembra que a água ela é um dos produtos finais da fotossíntese. Então, se a água é um produto final do processo fotossintético, ela sai sob forma de vapor. Como existe coesão entre as moléculas da água, a água que está saindo, puxa a próxima molécula de água, estando no estado líquido, né, para fazer parte do processo fotossintético. Com isso, dentro dos vasos chilemáticos, cria-se uma força de sucção. E essa força de sucção, ela não cessa enquanto não para a transpiração. Essa tensão força a subida da água pela coluna do tronco, não é? E sobe a água pelos vasos chilemáticos e cria essa linha de solo, caule, folha e atmosfera, né? Quando vai sendo eliminada por transpiração. A condução da seiva bruta ela é essencial para a planta, vocês já sabem disso, para ela adquirir nutrientes, para adquirir a água, para fazer o processo de hidrólise e compor a molécula de glicose. Porém, sempre te lembra, é a transpiração da água, ou seja, a transpiração da planta, que é a evaporação da água, né, no processo final de fotossíntese, que vai provocar a diferença de concentração, a diferença de, concentração não, a diferença de tensão, de pressão existente na coluna da planta, né, ou seja, no tronco, certo? A água sobe por diferença de pressão. Tudo bem? Calcula-se mais ou menos que uma planta pode, dependendo da planta, né, criar uma pressão que poderia alcançar um topo de 160 metros. Fisicamente falando, isso é quase impossível tu encontrar uma planta dessa altura. Aliás, é impossível, não se conhece na botânica algo desse tipo. Nem as sequoias, que são gigantes, 40 metros, 45 metros, não chegam a isso. As sequoias, já que eu falei nelas, são plantas gigantescas, né, com caules gigantescos, valem-se muito disso. Tá? Haja visto, por exemplo, as plantas da Amazônia, que são bastante altas, bastante grandes, valem-se também do processo de transpiração. Elas transpiram e formam aquela névoa que
tu já deve ter visto em alguns documentários por aí, né? Aquela névoa que fica por cima da floresta amazônica. Então, a tensão ela é criada na raiz, olha, a água entrando, tá? Devido à tensão que é provocada pela coesão existente das moléculas de água, elas viajam pelos vasos xilemáticos até chegar na folha, aonde são encontrados os cloroplastos, farão as células cloroplásticas, né, farão a fotossíntese, eliminarão água pelos estômatos, já vou falar dessa estrutura, né, por aberturas que existem na folha, eliminam essa água sob estado de vapor e, conforme vai saindo água, vai puxando a próxima molécula para participação no processo fotossintético. Então, essa água aqui no topo, na transpiração, é que força com que a água lá do solo seja succionada. Tudo isso acontece porque está ocorrendo fotossíntese. A fotossíntese, na sua excelência, faz com que haja a condução da seiva bruta por dentro dos vasos xilemáticos, ok? Quando a planta produz quando a planta está em ambientes, por exemplo, de bastante umidade, é o caso de floresta amazônica e tudo mais, é normal que aconteçam fenômenos chamados de gutação ou sudação. É a eliminação do excesso de água pela folha. Esse acúmulo de água aumenta a umidade. Por isso tu encontra na Mata Atlântica a grandes níveis de umidade, 87%, 90% de água, e não chove, né? Não está chovendo, mas a água ela está ali na atmosfera, né, sob forma de gás, e é tanta umidade que muitas das plantas elas forçam a saída de água em estado líquido, oriundas do processo fotossintético, para tentar ajudar a equilibrar o teor osmótico no interior das células vegetais. Nesse contexto, nós vamos encontrar uma estrutura foliar muito importante, que eu vou concentrar um tempo agora aqui para te falar, a respeito dos estômatos. Ora, o que são os estômatos? Se tu pegar essa folhinha aqui embaixo, ó, tá vendo que ela tá cheia de gotinhas d'água, né? A parte de baixo dela, aqui, ó, a gente chama de face abaxial, tá? Essa parte de baixo aqui, a de cima que faz fotossíntese é adaxial, ok? E a de baixo é a que tem os estômatos. O que são esses estômatos? Olha para a imagem. Os estômatos são um conjunto de 5 células. Células chamadas células guardas, aqui na volta, ó. E as células acessórias, 3, certo? Bom, o que acontece com os estômatos? O que são os estômatos? Eles são os captadores de dióxido de carbono e os eliminadores de vapor d'água, certo? Captadores de dióxido de carbono, eliminadores de água em estado de vapor. Portanto, para fazer com que essas células aqui estejam coordenadas com a fisiologia da planta, ou seja, com a situação que ela está, mais hidratada, menos hidratada, existe aquela relação que tu aprendeu no primeiro ano, a famosa bomba de sódio e potássio. A representação que está sendo feita aqui, mostrando, né, a abertura e fechamento na direita das células guarda, mostra que existe em bolinhas vermelhas uma concentração de potássio. Tá? Quem faz o controle da entrada e saída dos íons de potássio, auxiliam no processo, são as células acessórias, aqui do lado. Bom, vamos ver como isso acontece. Quando existe uma quantidade de íons de sódio dentro da célula guarda, ela fica túrgida e aí ela vira um formato de feijão, ela se curva. Aí tu vai me perguntar, mas como assim que ela se curva? A orientação das fibras de celulose nessas células guarda favorecem o encurvamento destas células.
com a entrada dos íons potássio. Então, a entrada dos íons potássio, tá, pelo processo de bomba de sódio e potássio, um transporte ativo, gasta energia para fazer isso, ele faz com que haja a entrada desses íons potássio curvando. O que vai acontecer aqui? Vai se abrir o que nós chamamos de ostíolo. Ostíolo é pequena abertura. Tá? Faz então com que haja a entrada de dióxido de carbono e a saída de água. Certo? Quando a planta não está realizando fotossíntese na sua essência, né? Não está fazendo tanta fotossíntese, o processo já está na chamada fase escura, por exemplo, não vai haver tanta fotossíntese. Então, para que colocar dióxido de carbono para dentro? E também, se não está havendo processo fotossintético, não haverá água para sair. Portanto, migram íons de potássio para as células guarda, tornando estas células guarda mais flácidas, fechando então o ostilo. Então as células acessórias absorvem os íons de potássio, fazendo com que as células guarda fiquem mais flácidas, fechando o ostilo. Isto acontece também quando eu estava te falando que a alta umidade relativa está acontecendo. Ou seja, os estômatos se fecham para evitar mais eliminação, né, de água devido à quantidade que já tem na planta. Essa condução da seiva, pessoal, pode ser feita e é feita pelas células clorofiladas. Tá? O vaso é um vaso floemático, tá? São vasos que são vivos. A gente chama de vivo porque realmente ela tem divisão celular. Xilemas são vasos mortos, tá? Com bastante lignina. E a passagem dessa glicose ela é lenta. Imagina só, para subir, o xilema teve que criar uma diferença de pressão. Para descer, é mais fácil. Vencer, né, a gravidade é muito mais fácil. Tu escorrega, né, vai para baixo, é fácil, a gravidade ajuda. Para subir é complicado. Então, o vaso floemático, tu pensa assim, tá, agora vai descer correndo. Não é a intenção do vaso floemático. A intenção do vaso floemático é fazer com que a glicose passe de maneira lenta, dando oportunidade para que todas as células tenham contato com a glicose, sejam nutridas. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que a planta precisa da glicose? É óbvio, precisa da glicose porque glicose, assim como para ti, é energia. Ela vai usar glicose nos processos que tu sabes bem, respiração celular, produzir ATP, para poder fazer as moléculas energéticas, a síntese proteica e aí vai. Tá? Então, assim como tu, ela usa em processos energéticos. Se tu observar o desenho aqui embaixo, que eu vou aumentar ele, olha só. Tu vai ver que aqui na esquerda, tu tens a seiva bruta passando pelo xilema. Eu peguei uma imagem de um livro um pouco mais antigo e tu tá vendo aqui que existe uma terminologia chamada de vaso lenhoso. Lenho também é um codinome para xilema. Vaso liberiano, o liber, tá? Floema, está para o vaso floemático que desce com glicose. Nota que o vaso xilemático não tem nenhum tipo de cancela, nenhum tipo de desvio, nada. A água entra livre e transcorre de maneira livre pelo vaso xilemático. Agora tu olha aqui o vaso floemático. Ele tem, parece que umas travas, né? Umas tampinhas furadas, né? Isso aqui nós chamamos de elemento crivado. Tá? Esses elementos crivados que estás enxergando aqui servem para exatamente isso. Fazer com que haja diminuição do fluxo, da velocidade, né, do fluxo da seiva elaborada. Portanto, as células que vão ter contato com a glicose têm mais tempo de fazer com que haja
a liberação, né, dessa glicose para o restante das células da planta, né? Liberando então a energia. Tá? Aqui é só para mostrar também uma forma mais colorida, né? Que aqui o açúcar cortando a folha, né? A parte de baixo, mostra aqui o estômato, né? Aqui os vasos de condução, xilema e aqui o floema. E aqui mostra também o aumento da concentração do açúcar no floema, que causa a entrada de água vinda do xilema. É uma diferença de concentração. O quanto tem de soluto no vaso floemático faz com que a água se desloque através também dos elementos xilemáticos, ou seja, do tubo xilemático. A folha tem uma alta concentração de glicose, muito mais concentrada do que a que tu encontras nos vasos floemáticos. Tá? Claro, a folha é a produtora da glicose, então é normal que tu encontres uma grande quantidade de folhas com glicose. Se fosse por isso, as vacas comiam apenas troncos de árvores, né? Claro, não estou exagerando no exemplo. Mas por que os herbívoros procuram as folhas? Pela alta concentração de glicose. Tá? Então, esse tipo de tensão que se cria chama-se pressão de turgência. Ou seja, a folha cria uma diferença de concentração de glicose da folha lá em cima para a raiz cá embaixo. Então, a água e os elementos, né, macro e micro, sobem também, além da pressão provocada pela transpiração, pela diferença de concentração, fazendo com que a água dilua o floema também, aqui, ó, tá vendo essa passagem aqui em azulzinho? Fazendo com que a água flua e que possa diluir a concentração de glicose nos vasos floemáticos. Então, nota que existe uma comunicação entre xilema e floema. Tá certo? Para provar que os vasos floemáticos eles circundam na parte mais externa da planta, como já devo ter falado isso para vocês em sala, um experimento feito e é conhecido por anel de Malpighi mostra aqui um corte que é feito na casca da árvore, do caule, até uma determinada profundidade, tá? E forma-se logo em seguida, na parte superior, aquilo que nós chamamos de anel de Malpighi. O que é esse anel de Malpighi? A seiva bruta continua subindo lá pelo meio, pelo xilema, mas a seiva elaborada que corre mais perifericamente na planta, ele se choca com esse corte, né? Onde a planta realizou uma cicatrização e começa a se acumular nesta beirada. Nesse corte aqui, né? Na parte que a gente cortou. Não passando para o resto dos vasos xilemáticos. É claro que ao longo do tempo essa planta vai morrer, né? Porque parou de receber nutriente lá para baixo. Mas mostra que a presença e como é feito, né? O transporte dos vasos floemáticos. Se tirar só um pedaço da casca, né? A planta tem capacidade, se não atingir o xilema, a planta tem capacidade de cicatrização e os vasos floemáticos do restante, né, da casca podem dar conta do serviço, tá? Passar toda a seiva elaborada para o resto da planta. E a seiva elaborada estando na borda, né? Fácil para esse inseto. Esse inseto aqui é um grupo chamado de Aphididae, uma família de afídeos que é da mesma ordem dos percevejos, do mesmo grupinho ali do barbeiro do Mal do Chagas, tu te lembra? Não parece, né? Mas é. É um inseto que fica alado em épocas de reprodução, mas qual é a intenção dele estar aqui na imagem para vocês? Tu nota que a cabeça dele está enfiada dentro da planta, porque ele está picando, né? O aparelho dele, o aparelho bucal dele chama-se picador-sugador. Ele perfura a epiderme da planta e atinge os chamados vasos floemáticos liberianos, tá? Em busca daquilo que a planta produziu, que é a glicose.
Esse indivíduo aqui, né, se não fosse só isso, ele também pode passar para a planta alguns vírus, alguns fungos e bactérias. Por isso que ele é chamado inseto praga na agricultura. Tá? Chama-se também pulgão das hortaliças, pulgão do alface. Bom, quando ele está se alimentando, ele se alimenta, todo o nutriente entra pelo tubo digestivo do animal e ele também excreta. O que ele excreta, pessoal, é tão rico em glicose que existe uma relação existente entre pulgões e formigas que acontece o que nós chamamos de ordenhamento. As formigas ordenham esses pulgões. Ou seja, até levam os pulgões para outros pontos da planta para que elas continuem puxando a seiva e elas, formigas, se alimentem do excesso de glicose que existe nesse líquido. É um líquido açucarado. É açúcar. É tanto açúcar que ele excrementa. É suficiente para ele que ele excrementa. E as formigas adquirem glicose através do excremento do pulgão. Aqui, como eu falei para ti, ó, em algumas fases da vida, o pulgão adquire asas para voar. Pulgões maiores, pulgões menores, e eles fazem esse processo de excreção para poder continuar sugando. Né? Bom, lembrando da fotossíntese, gurizada. Por que eu quero lembrar da fotossíntese agora? Porque nós vamos entrar num ponto, né, que nós vamos começar a falar sobre fotossíntese e respiração celular. A fotossíntese é a capacidade que a planta tem de produzir o seu próprio alimento, ou seja, ser autótrofa, certo? Ocorre principalmente nas folhas. Quando eu digo principalmente é que não é exclusivamente, existem plantas que fazem através do caule, tá bom? E consiste em transformar energia luminosa em química. Isso é um conceito que vem desde lá do teu fundamental, tá certo? O que eu quero que vocês entendam agora, que é do ensino médio? Como que acontece essa absorção luminosa? Tá? Então aqui eu trago uma imagem à direita que mostra esquematicamente a organela chamada cloroplasto, que é aquela que realiza a fotossíntese. Então, no cloroplasto ele é feito, né, de pilhas, né, de tilacoides que formam a estrutura chamada de grana. Tá? Aqui, pessoal, a luz, quando é absorvida, acontece a tal fotólise da água. Tá? É aqui. Então, essa absorção de luz, e tu sabe que a luz branca ela é um acúmulo de comprimentos de onda, né, de vários comprimentos de onda, existem alguns tipos de comprimento de onda que são absorvidos e outros que são refletidos. No caso das plantas, a maior visualização que nós, animais, temos é da cor verde, que é o comprimento de onda que a planta mais reflete. Ok? Olhando o gráfico aqui, ó, comprimento de onda em torno, aqui no finalzinho do azul, iniciozinho do tom do alaranjado aqui, ó, esse tonzinho aqui, esse espaço aqui, né, entre os picos de absorção, aqui é refletido. Então, muitas plantas refletem o verde, porque tem um comprimento de onda e uma velocidade um pouco menor. A planta não absorve esse comprimento de onda. E as velocidades azul e vermelha, perdão, os comprimentos de onda azul e vermelho possuem uma velocidade de reflexão maior. O verde não reflete e não absorve. Tá? Então, a absorção da planta ela é feita e refletida através de comprimentos de onda, diferentes comprimentos de onda. Como que isso eu posso interpretar? Eu pego, por exemplo, clorofilas. As clorofilas, né, são os pigmentos que vão realizar, pigmentos que compõem o cloroplasto e que são responsáveis pela absorção da energia luminosa. Então a luz ela é praticamente atraída, né, para os pigmentos da planta, as clorofilas, que a gente pode fazer uma comparação com a hemoglobina das tuas células sanguíneas, que carregam o oxigênio. A clorofila puxa a luz luminosa. No reino vegetal existem 5 tipos de clorofilas.
tá? Mas a gente não vai entrar nesse aspecto, só para saber que existem 5. As mais comuns são a A e a B, e que são localizadas nos cloroplastos e nos tilacoides, ok? Tilacoides, cada dobrinha dessa aqui, certo? Bom, o que essas clorofilas vão fazer? Promover a conversão da energia luminosa em energia química, que vai fazer que na fase clara ocorra o desequilíbrio da clorofila e a fotólise da água, para a planta utilizar os íons hidrogênio na formação daquelas chamadas moléculas carreadoras de elétrons, chamado NADPH2 e o ATP. Isso é só para te lembrar e para tu entender para que serve a clorofila. Na fase escura, o que se utiliza, né? Não se utiliza luz, não ocorre luz, tá? Então, aquela NADPH2 que foi produzido na fase clara e o ATP vão trabalhar na fase escura, sem luz, aonde absorve-se o dióxido de carbono e termina-se o processo de formação da glicose. Então, nota que aqui é a fase que nós chamamos, a água, né, que vem da raiz, vem da atmosfera, luz, converte e libera moléculas de oxigênio e vapor, glicose, formada na fase escura, e libera água sob estado de vapor. Tá? Glicose é formada na fase escura. Tudo bem? Só que existe alguns fatores que são limitantes para a fotossíntese. Tu deve imaginar, tá? Quanto mais sol eu enfiar na minha planta, quanto mais deixar ela exposta no sol, eu vou ter mais fotossíntese. Parte disso está correto, mas chega um determinado momento que isso não se torna verdadeiro. A intensidade luminosa é um elemento que é limitante. Cada planta, pessoal, existe uma quantidade de luz que ela consegue absorver. Por isso que existem aquilo que vocês já ouviram falar em plantas de sombra e plantas de luz, né? As heliófitas e as ombrófilas. As ombrófilas são aquelas plantas que não precisam de tanta luz. As heliófitas, que precisam de luz. Aquelas que precisam de mais luz, precisam estar expostas, né? Bom, a concentração de dióxido de carbono. Não é simplesmente porque eu tenho bastante dióxido de carbono que a planta vai absorver e produzir mais e mais glicose. Não, existe um ponto máximo para que ela absorva. A temperatura, existe um ótimo do processo fotossintético. Então eu preciso ter uma determinada temperatura, uma determinada quantidade de graus, né? uma escala, um halo, né? que a planta possa trabalhar para realizar a fotossíntese. E alguns fatores que são internos, né? Então a planta depende sempre, o primeiro elemento, do aspecto genético, né? A posição das folhas, se as folhas estão bem posicionadas no plantio, né? É o caso, por exemplo, da soja, né? Se a soja for colocada muito próxima uma à outra, as folhas não conseguem fazer a fotossíntese, por isso que existem espaçamentos corretos para serem colocados essas plantas para que as folhas se abram e realizem a fotossíntese. A nutrição, né? O quanto que ela consegue receber de nutriente, ou seja, quanto que consegue entrar de macro e micronutrientes. Vocês estão vendo 3 gráficos aqui embaixo, em que eu vou explorar cada um deles, tá? Mostrando para ti também aqui que é um gráfico que está relacionando a taxa de fotossíntese no eixo Y e no eixo X, né? A quantidade, a porcentagem de dióxido de carbono. Então aqui o ponto que eu estou falando para vocês é quanto à quantidade de dióxido de carbono. Tu vai observando que conforme eu vou aumentando a oferta do dióxido de carbono, a planta vai consumindo e fazendo o processo fotossintético, a produção fotossintética. Mas conforme eu vou aumentando o dióxido de carbono, não quer dizer que a taxa fotossintética vai continuar a subir. A planta chega no seu máximo, ok? No caso deste exemplo, é 0,2 de dióxido de carbono. Se eu oferecer 0,3, a planta não vai
aumentar a taxa fotossintética. Então a gente diz aqui que houve o chamado máximo fotossintético, o ponto máximo, ou seja, não tem como fazer mais fotossíntese. É o ponto de saturação, ou seja, saturou o processo fisiológico fotossíntese. Então, quanto mais dióxido de carbono tu vai ofertar, tu pode ofertar eternamente aqui, a planta só vai utilizar 0,2. Tá bem? Também acontece com outro elemento, a luz, que é proporcionalmente, olha aqui, ó, né, proporcionalmente a taxa fotossintética à oferta de luz. Conforme vai aumentando a oferta de luz, proporcionalmente vai aumentando também a taxa fotossintética. Perdão. E tu nota que cada planta, tá, tem o seu ótimo de intensidade luminosa. Ou seja, o ponto de saturação luminosa está aqui. Se eu oferecer mais luz para ela, mais, não quer dizer que ela vai fazer fotossíntese. Tá? Ela tem o seu máximo de intensidade luminosa. Ela vai estabelecer esse ponto, e quando ela estabelecer esse ponto, chegar nesse ponto, pronto. Não adianta enfiar mais luz. Tá? Então nota que o fator dióxido de carbono, o fator intensidade luminosa e o fator temperatura são os três principais fatores abióticos que vão influenciar, limitar a fotossíntese. Tá? Mesma coisa aqui quanto à temperatura. Conforme eu vou aumentando a temperatura ao longo do dia, né, vamos imaginar assim, a taxa fotossintética vai aumentando. Digamos aqui essa planta com 35 graus atinge o seu ótimo fotossintético. Ótimo fotossintético. A temperatura continua a subir, aí tu vai ver assim, mas espera aí, continuou a subir a temperatura e a taxa fotossintética começou a baixar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a planta está sofrendo. A planta não está dando conta de superar esse aumento de temperatura e ela está fechando os estômatos, aquelas células que eu te mostrei que elas abrem e fecham, fechando os estômatos para não perder água. Ela vai parar o processo fotossintético porque vai fechar os estômatos. Ok? Então não adianta colocar mais temperatura para mais fotossíntese, mais luz para mais fotossíntese, mais dióxido de carbono. Não existe uma progressão infinita. Existe máximos. Ok? Bom, e aí vem aquela relação. Produção fotossintética de glicose e essa glicose sendo utilizada como fonte energética. Os processos vitais da planta, formação de proteínas, formação de hormônios, todos eles derivam de um gasto energético. Para isso, eu preciso fazer respiração celular e para isso eu uso a mitocôndria. Conforme eu vou acumulando glicose na célula vegetal, eu posso utilizar energeticamente através da mitocôndria. E aí a planta, como se só, ela pode desenvolver todos os seus fatores, como crescimento tecidual e etc. Tá? Bom, existe um ponto chamado ponto máximo, o ponto que a gente diz assim, é o ponto de compensação. O que é isso? É o ponto em que a respiração e a fotossíntese vão se igualar. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A planta vai produzir uma quantidade de glicose, certo? Mas a taxa, ou seja, a taxa de respiração, o quanto que ela gasta é sempre a mesma. Ou seja, a planta ela não muda a sua estrutura de tecido, né? Ela tem um tamanho, ela tem uma quantidade de folhas e uma demanda, tá? Uma demanda energética. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui contigo, falando a respeito da tua nutrição. Tu tens uma taxa basal de nutrição. Tu precisa consumir, para jovens, né, um mínimo aí de 1.600, 1.800 calorias em meninas, 2.000 calorias em adultos, homens, tá? Esse é o básico para tu manter as tuas funções fisiológicas. A planta faz a mesma coisa. Ela tem um gasto energético fixo,
que está aqui expresso na taxa de respiração. Pois bem, a planta realiza a fotossíntese. Chega um determinado momento em que a planta, ao produzir a quantidade de glicose exatamente igual ao quanto ela gasta, mostra que o ponto de compensação fótico foi atingido. Ou seja, tudo que eu produzo agora de glicose está sendo gasto. Ok? Eu consumi 2.000 calorias no dia, mas eu gasto 2.000 calorias no dia. Ou seja, eu não vou ter ganho. Porém, a planta ela vai fazer sempre aquela chamada ponto de saturação. Chegar num ponto de um ponto de saturação. Ela extrapola o ponto de compensação e chega num ponto de saturação. A saturação luminosa quer dizer que normalmente está bem acima da taxa de respiração, porque a taxa fotossintética da planta está programada para fazer com que glicose sobre. A planta tem que produzir glicose que sobre para o dia seguinte. Como assim o dia seguinte? Isso que está vendo de diferença aqui, olha, tá vendo essa diferencinha aqui? Essa diferença vai fazer e vai compensar esta energia que é gasta, olha aqui, ó. Essa energia aqui que é gasta durante a noite, né, durante o dia e noite, né, crescimento da planta, até um novo ciclo fotossintético, um novo dia começar. Então, diariamente, essas curvas que tu estás enxergando aqui sobem e descem, ok? Então, um dia chega no máximo de saturação, vem à noite, cai, né? Não tem mais processo fotossintético, utiliza o que sobrou do ponto entre o ponto de compensação e a saturação luminosa e usa essa reserva para fazer com que haja novamente os seus processos biológicos, né? Aconteçam os processos biológicos e que a planta possa ter energia para chegar novamente no dia seguinte e igualar esse ponto de compensação. Novamente a fotossíntese acontece, produz mais glicose, chega no seu máximo, cai. Isso é diariamente. A taxa de fotossíntese, para dar certo, tem que superar o ponto de compensação luminosa. Ou seja, superar as 2.000 calorias, quando eu digo isso para ti. Perdão. Ok? Ela não pode ficar no 0 a 0. Não pode ficar no 1 a 1. A planta tem que produzir a mais para poder ter reserva para começar um novo dia tendo glicose para chegar e atingir o ponto de compensação luminosa. Plantas de sol, plantas de sombra. Termos que eu falei agora um pouquinho no início, né? Heliófitas, plantas que são hélios, né? Sol, muita luz solar e alto ponto de compensação. Ou seja, o ponto de compensação aqui, ó, é muito alto. É mais para cá, mais para cima, tá? Porque elas têm muita incidência de luz. Portanto, a taxa fotossintética dela aqui, ó, a taxa de fotossíntese, a diferença, né, do que ela consome com o que ela produz é alta. Já uma planta umbrófita de pouca luz solar possui um ponto de compensação mais baixa. Por que ponto de compensação mais baixa? Porque ela não tem tanta exposição à luz. Portanto, ela tem menor gasto, porque ela não pode gastar mais do que ela ganha. Tá? Os seres vivos não fazem isso, né? Pelo menos não foram programados para fazer. Então, conforme tu vai encontrando plantas no interior da tua casa, por exemplo, essa aqui é uma planta chamada umbrófita, né? Ou umbrófila, tanto faz. Aqui é um copo de leite. É copo de leite, se não me engano, essa aqui. Ou lírio da paz. Eu tenho uma aqui no meu canto, não sei onde é que é. Bom, eu acho que é um lírio da paz. Essa planta aqui, ela gosta de sombra. Nota o tamanho das folhas, bem largas, né? Bem grandes. Folhas maiores,
comum em plantas umbrófitas. Folhas menores, muito comum em plantas heliófitas. Isso tem a ver com o processo de transpiração. A planta lá no topo dessas árvores, né, tem uma quantidade muito grande de folhas, para um tamanho menor. Então ela produz mais energia, perdendo menos água, tá? Vamos encaminhar para o fim dessa aula. Vamos falar um pouquinho sobre hormônios vegetais, também chamados de fito-hormônios. Sim, as plantas têm hormônios e muitos desses hormônios vão trabalhar naquilo que a gente muitas vezes não conhece, que são os chamados movimentos das plantas. Quer ver uma coisa? As auxinas, tá? Também chamado de ácido indol acético. Foi o primeiro fito-hormônio que foi extraído dos vegetais. E eles agem na multiplicação e distensão celular. O que quer dizer isso? Os processos de crescimento das células, tá? Auxiliados com os macronutrientes e micronutrientes, e a distensão da célula, o que quer dizer? O aumento do volume celular se faz com a auxina. Mas para que vai aumentar o volume da auxina? Tá? Calma lá. Aqui falei do ácido indolacético, né? As auxinas, então, são produzidas pelo homem para evitar a queda precoce dos frutos, e facilitar a formação de raízes e mudas e plantas. Existe um ácido indolacético que é artificial, tá? É produzido e ele é introduzido nas plantas para facilitar o aumento da produção vegetal. A auxina também é um inibidor ou um estimulador. Vai depender da concentração ou o órgão aonde se encontra. A auxina é um dos principais hormônios, tá, pessoal? Por exemplo, na gema lateral, ou seja, aonde vai sair os galhos, né? Perdão. Inibe o desenvolvimento das gemas laterais até uma futura poda. Presentes ali, tá? Só depois disso os galhos vão se desenvolver. A raiz e o caule aceleram ou inibem a distensão celular de acordo com as concentrações. Altas concentrações de auxina aceleram o crescimento do caule e inibem o da raiz. Tá? Então é um jogo de compensação. Inibem o da raiz, mas aumentam o do caule. E vice-versa. Tá bem? A folha e o fruto, se a auxina estiver lá, influenciam na permanência e na queda de folhas e frutos. A queda de folhas e frutos, quando houver a diminuição acentuada do hormônio em relação à quantidade no caule. Tá? Então, a folha e o fruto, a folha no inverno, no outono, por exemplo, ela vai ser dispensada naquelas plantas que são caducifólias, né? São que eliminam as folhas, elas vão aumentar as concentrações, diminuir as concentrações da auxina para que a quantidade de folhas comece a ser descartada. Assim os frutos. Começa a diminuir a quantidade de auxina e ela elimina o fruto cai. Tá? E a respeito do alongamento celular. Essa imagem aqui, ela mostra, por exemplo, um caule. Tá? Um caule fino, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do girassol. Tá? Está vendo aqui que existem aqui quadradinhos, né, representando as células e as bolinhas vermelhas representando a auxina. Né? É claro, está em cores fantasia, né? Mas tu vai observar aqui que a incidência de luz ela provoca uma migração, olha aqui, da auxina em direção oposta das células que não estão recebendo a incidência de luz. A auxina é fotofóbica, o que fazendo com que a auxina saia, diminua a concentração da auxina nas células que estão recebendo a luz, saindo a auxina, diminui o volume celular e aumenta o volume celular das células opostas. E é por isso que o girassol gira com o sol. O girassol está virando direto onde está o sol. É claro, a auxina, que está batendo no pedúnculo da folha, está enviando essa auxina para o lado oposto do caule, do pedúnculo, e virando a estrutura das inflorescências.
Muito bem. Isso é positivo? É claro que é positivo. A planta precisa disso. Só assim, com essa reflexão solar, os polinizadores enxergam, né? E fica mais fácil. Então, nota que conforme a luz vai andando, vai se movendo, vai sendo orientada a inclinação da flor. E nisso, da planta. E nisso nós temos os movimentos da planta, os chamados tropismos. Os tropismos são movimentos das células de crescimento e curvatura influenciados pela auxina, o agente excitante. O tropismo, a gente diz que ele é positivo quando ocorre na direção do agente excitante. Ou seja, o girassol virou, né, em direção ao Sol, então é um tropismo positivo. Contrário, quando está indo para o lado oposto do agente, né, que está causando esse movimento. No caso do agente negativo, é o exemplo de tu virar um vaso e a planta começar a crescer lateralmente, para cima, né? Ela vira o galho e cresce para cima. O fototropismo, por exemplo, é a curvatura em relação à fonte luminosa, que acabei de dizer para vocês, né? E o geotropismo é a curvatura do caule e da raiz em relação à força da gravidade. Tá? Então a raiz apresenta geotropismo positivo, ou seja, vai em direção ao solo, né? Aprofunda-se, e o caule um geotropismo negativo. Ele vai para cima, ele curva-se, ele não vai em direção ao solo, ela vai para cima. No fototropismo, a inversão é a mesma. A raiz vai para baixo, né? Ela tem o fototropismo negativo, e o caule fototropismo positivo, vai em direção à luz. Tropismos são movimentos que a planta faz em direção aos seus agentes excitantes. Aqui eu, para finalizar, coloquei um quadro, tá, que existe igual no teu livro, na página 378. Perdão, 378 não, ali estão os macro e micronutrientes. 381, tá? E esse quadro, pessoal, resume as principais funções dos hormônios, dos fito-hormônios, o local onde eles são produzidos e aonde que é feito o transporte. Bom, o que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção? Função, nome, né, do hormônio, função e local de produção, tá? Então, como acabamos de falar sobre a auxina, eu normalmente detalho bastante a auxina porque ela é bastante importante. Então, eu vou aqui só resumir, né, algumas sobre a giberelina, por exemplo. Promove a germinação de sementes, desenvolvimento dos brotos, né, o broto de arroz, o broto do feijão, estimula o alongamento do caule das folhas. Quando aquele teu feijãozinho do experimento que tu fez estava crescendo, as raizinhas, as florzinhas, as folhas, a primeira folhinha era a influência do hormônio giberelina, tá? E desenvolvimento dos frutos, o fruto está se desenvolvendo, a flor foi fecundada e está começando a se desenvolver o fruto, giberelina está agindo, tá? Meristemas são tecidos de componentes, né? Meristema primário e secundário, tecidos de crescimento é o meristema, frutos e sementes contêm bastante giberelina. Citocina estimula as divisões celulares e o desenvolvimento das gemas, né? Onde vão ter, por exemplo, os galhos, raízes e tal. Participa da diferenciação dos tecidos e retarda o envelhecimento dos órgãos, que são, obviamente, as estruturas vegetais. Não se bem conhece aonde ela é produzida, mas a sua produção tem maior concentração nas raízes. O ácido abscísico ele inibe o crescimento, promove a dormência das gemas, para ultrapassar, por exemplo, estações de frio. Tá? Por exemplo, passar por estações onde tem pouca reserva nutricional. Então, a dormência de gemas, a produção de galhos, né? E de sementes, ele pelo ácido abscísico, inibido. Induz o envelhecimento de folhas, para poder cair, né? Flores e frutos. E induz o fechamento dos estômatos. Onde são produzidos? Nas folhas, na coifa, que é a parte mais extrema da raiz, e no caule. Tá? E o último, o mais famoso de todos eles, o etileno. Um dos únicos fito-hormônios que são voláteis, são gasosos.
Eles são produzidos por diversas partes da planta, mas ele é muito reconhecido por ti nos frutos, tá? Ele é responsável pelo amadurecimento deles. E tem perdão, e tem uma alta incidência nas folhas para ela poder fazer a chamada queda foliar. Então, o amadurecimento dos frutos ele é feito através do fito-hormônio etileno. Já foi no mercado, comprou um abacate um pouco verde, tu enrola onde? No jornal. Uma banana verde, tu enrola no jornal. Por que tu enrola no jornal? Porque o fruto ele está liberando etileno. Tem concentrações de etileno que maturam aquele próprio fruto. Quando tu tem um fruto que está meio verde e tu precisa que ele amadureça rápido, tu pode juntar, colocar junto, perto de uma banana bastante amadurecida, ou já em amadurecimento, coloca o verde junto, que o etileno da banana amadurece a próxima. O fruto está ao lado. Então é comum, a partir de uma planta, de um fruto que tenha bastante etileno, os frutos ao seu redor começarem a maturar também. Tá? Ajuda na maturação. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui algumas descrições que eu fiz, melhorei a descrição, para que vocês deem uma estudada a respeito disso. Nós nos encaminhamos para o fim, tá? E eu espero que vocês tenham tido, né, um melhor aproveitamento desse conteúdo e fico sempre à disposição para tiradas de dúvidas, tá, pessoal? Obrigado e até a próxima!